Olá a todos, pessoal, bem-vindos a mais um quadro do Dicas Makers. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte: você que já programa Arduino, que começou a programar agora, você deve conhecer muito bem aquele exemplo da biblioteca que é o Blink, que você consegue piscar dois LEDs, não é? Ou um LED só, tanto faz. No nosso caso aqui nós vamos fazer piscar dois LEDs, só que sem Arduino. Aí você vai falar para mim: pera aí, Eduardo, você enlouqueceu? Não, é possível fazer isso com poucos componentes. Nós vamos fazer esse projetinho, essa dica que eu vou dar para vocês hoje. Lembrando que essa dica é um oferecimento da Autocore Robótica. Entra no endereço deles, www.autocorerobotica, que está aqui na descrição, e confere lá as promoções, beleza? Então nós vamos ver esse projeto logo após a nossa vinheta. Então, como que vai ficar nosso esqueminha aqui? Nós vamos colocar dois resistores de 1K, dois resistores de 47K, dois LEDs, um de cada cor, capacitores de 10 microfarad, transistor NPN, como por exemplo o BC548. Vamos ligar todos os resistores aqui nos 5 volts. E aí nós vamos ligar aqui, ó, o LED, a parte positiva do LED aqui no resistor de 1K cada um. E aqui nós vamos ligar a parte negativa no transistor. Depois nós vamos ligar aqui, lembrando aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, base, coletor e emissor, tá? Aqui, ó. Então nós ligamos agora o coletor. Agora nós vamos ligar os emissores aqui no negativo. Aí essa parte aqui do capacitor, que é o negativo, tá? Nós vamos ligar ele aqui junto com o transistor e o LED, tá? E a outra parte também. Aí nós vamos ligar a parte positiva do capacitor no resistor de 47. Isso para cada lado. E agora a base de cada transistor aqui nós vamos cruzar aqui com o outro lado do circuito, fazendo desta forma. Esse aqui é o circuito que nós vamos montar. Perceba o seguinte, pessoal, é importante dizer que como que funciona o transistor. O transistor é o seguinte: ele não deixa passar a corrente aqui, ó, do coletor para o emissor enquanto a base estiver sem energia. Energizou a base, aí sim ele vai deixar passar, vai conduzir do coletor para o emissor aqui, certo? Você tirou a energia da base aqui, ele volta a deixar aqui o sentido proibido, ou seja, não consegue passar a corrente aqui, vira uma barreira. E o capacitor, ele é um dispositivo que ele armazena energia, tá? Ele carrega armazenando energia e leva um certo tempo aí para ele descarregar, certo? Sabendo disso, como que funciona esse circuito? Quando a gente energizar esse circuito, o que vai acontecer? Um dos capacitores vai carregar primeiro que o outro, tá? E quando esse capacitor carregar, automaticamente ele vai ativar a base. Lembra que eu falei que a base ativou a base, tem energia na base, passa a corrente aqui. Agora o LED tem positivo e negativo, então ele vai acender. Mas as correntes do circuito aqui, pessoal, vai começar aqui, ó, por exemplo, aqui não passa, tá? Para poder ligar aqui o outro LED, tá? Não deixa passar por negativo. Então as correntes do circuito vai fazer com que o capacitor comece a descarregar, certo? O capacitor descarregou, o que vai acontecer? Ele não vai mais energizar a base aqui, portanto esse LED apaga porque a corrente aqui não passa por negativo. Quase que simultaneamente o outro capacitor aqui vai começar a carregar. E quando esse capacitor carregar, ele vai ativar a base aqui do outro transistor, e dessa vez esse outro transistor que vai conduzir aqui, então ligando, deixando o LED amarelo com negativo e positivo aqui nos dois terminais, então ele acende. E assim vai acontecendo sucessivamente, fazendo com que cada hora um LED acenda, certo? Aí o seguinte, veja bem, se você quiser tirar esses LEDs aqui, e no lugar do LED você colocar relé, e se você colocar aqui, ó, o pino de sinal do relé aqui, nessa posição, e você alimentar o relé positivo e negativo, fazer a mesma coisa com outro relé, sinal, aí você liga o positivo e negativo, aí você vai ligar os relés. Agora nós temos um relé, agora dessa vez, alternando aí. Então dá para fazer muitas aplicações. Você vai perguntar: Eduardo, que tipo de aplicação, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Sabe aquelas lanternas de alerta saída de veículos?
Então, dá para fazer uma dessa, por exemplo, se você ligar lâmpadas nos relés. Então, os materiais utilizados aqui nós teremos uma protoboard, dois LEDs de cores diferentes, dois resistores aí de 1K, dois resistores de 47K, dois capacitores de 10 microfarads e dois transistores NPN, que pode ser 337, 547, 548, etc. Lembrando também que os LEDs lá em cima nós vamos substituir por dois relés. Agora, por que tem as medidas corretas de resistor, de capacitor? Porque aqui, através dessas medidas que você vai controlar o tempo. Como? Porque quando eu tenho aqui, ó, R1 igual a R2, vou chamar de R, e C1 igual a C2, que é o mesmo valor aqui, eu vou chamar de C. Nós temos uma fórmula que é o seguinte: a frequência é igual a 1 dividido por 1,38 vezes R vezes C, que é aqui o valor de R1 ou R2, C1 ou C2. Lembrando que quando a gente tem quilo, a gente tem 10 a terceira que vale 1000. E quando a gente tem micro, nós temos aqui 10 a sexta que vale 1 milhão. Então, substituindo na fórmula, 1 dividido por 1,38 vezes 47 mil vezes 10 milhões. Fazendo essa conta, nós vamos chegar em 1,5417823 Hz. Tá, mas nós queremos tempo. O tempo seria 1 sobre frequência. Então, se a gente colocar 1 sobre 1,5417823, nós vamos chegar a 0,6486. Então, é esse aqui o tempo que vai demorar para acender o intervalo de piscada aí de cada LED ou relé aí, certo? Aqui a ligação no circuito vai ficar da seguinte forma: eu vou colocar aqui os resistores de 1K primeiro, já ligado aqui no positivo. Então observa aqui, já liguei no positivo. Vou colocar os outros dois de 47 também já ligado direto no positivo. Aqui, ó, na mesma linha eu vou ligar já o positivo aqui do LED, tá? Do outro lado também, positivo do LED aqui no resistor de 47K. Agora, na mesma linha aqui do LED, eu vou já ligar aqui o positivo, tá? Do nosso capacitor. E aqui também o capacitor aqui do outro lado, ligado aqui junto com o LED. Aí eu vou ligar o capacitor aqui, ó, com o resistor de 47 dos dois lados. Agora, vou lembrando aqui vocês aqui, ó, coletor, base e emissor do transistor. Então, ó, nessa posição eu vou puxar aqui, ó, o coletor para cá, o emissor vai direto no negativo e a base eu puxei para cá, não ligando com nada aqui, tá? Do outro lado, a mesma posição, só que agora eu puxei a base para o outro lado, ligando aqui com nada, e aqui o emissor vai ligado junto com o capacitor, aliás, o coletor vai ligado junto com o capacitor e o emissor no negativo. Agora eu vou fazer aquela ligação invertida, tá? Aqui, ó, da base com o capacitor aqui e a outra base com o outro capacitor aqui. Aí eu vou ligar a fonte de 6 volts aqui. Se você quiser tirar os LEDs aqui, colocar resistores, aliás, colocar relé, você faz uma ligação direta aqui dos dois lados. E aí o relé, você vai ligar o pino de sinal aqui junto com o transistor no coletor. E aí alimenta o relé com positivo e negativo. Do outro lado a mesma coisa, pega o sinal aqui, liga na base, aliás, no coletor aqui do transistor e alimenta positivo e negativo. Isso aqui vai estar na descrição, esse esquema, todos os esquemas, tá? Bom, pessoal, então aqui o circuito está montado. Vocês podem ver que a alimentação aqui, ó, tá indo direto aqui para a fonte, tá? A gente liga a fonte aqui, ó, 6 volts e já temos aqui, deixa eu tirar a luz aqui, ó, já temos os LEDs piscando aqui, certo? Agora, aqui para substituir por relé, eu vou tirar os LEDs. Eu vou colocar o resistor aqui, ó, junto com o capacitor, nos dois lados. Vou pegar aqui, ó, o primeiro relé. Vou colocar aqui, ó, positivo. Eu vou colocar aqui que fica melhor. Positivo e negativo. Já ligou aqui. Espera aí, já ligou o relé. E o pino de sinal aqui, ó,
eu vou colocar aqui junto com o transistor. Já tá piscando. O outro relé. Opa. Positivo. Negativo. E o pino de sinal aqui. Tá aí, ó. Três, dois, um. E agora, veja só que aplicação legal que ficou. Bom, pessoal, então essa foi a Dica Makers de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado a todos.